Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Eu tenho uma pergunta para você hoje. Você está pronto para estar perante o seu Criador? Estamos prontos para sermos entre aqueles que são fiéis ou que são considerados como fiéis? Merecemos essa benção? Está claro. A vida eterna é uma dávida. Mas, uma vez que Jesus Cristo morreu por nós, temos uma responsabilidade de fazer a vontade do Pai. E por isso é que diz, não é só os ouvidores, mas é aqueles que praticam os caminhos de Deus. Ora, hoje em dia, queridos irmãos, o governo humano, só produz sofrimento. Tudo à nossa volta é sofrimento. E devemos de pedir e orar: venha o teu reino. Que o teu reino venha rapidamente. Porque precisamos de paz na terra e no nosso país. Os líderes das nossas nações não vão trazer paz. E a grande esperança que temos é o retorno de Jesus Cristo. É a vinda de Jesus Cristo para estabelecer o governo de Deus, o governo mundial de Deus sobre este planeta, para que os seres humanos possam sobreviver. Irmãos, isso é o grande entendimento do milénio. E essa vinda de Cristo é simbolizada pelo dia das trombetas. E as pessoas vêm com várias ideias, talvez possivelmente usando, olha, já estamos a ver os sinais celestes, ou seja, o que for. Mas precisamos de entender a sequência de eventos proféticos como descritos na Bíblia e especificamente no livro do Apocalipse, para entendermos os eventos que vão a seguir. E o livro do Apocalipse digamos assim, demonstra uma sequência através de 7 selos que são abertos nesse livro. Os primeiros 4 selos são o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo negro e o cavalo amarelo, que representam, respectivamente, a religião falsa ou ideologias falsas, que causam guerras e, através dessas guerras, há fome e há pestes e morte. Esses são os 4 cavalos, os 4 primeiros selos do livro de Apocalipse. Nós hoje em dia estamos a viver durante esse período dos 4 cavalos. Irmãos, o período dos 4 cavalos continuará até à vinda de Cristo. Não é só que continuam estas falsas ideias e guerras e sofrimento e morte. Vai continuar até à vinda de Cristo. Mas conforme estamos hoje em dia, precisamos de estar a observar vários eventos. 4 desses são, digamos assim, geopolíticos, que é a nação de Israel e sacrifícios, a unificação da Europa e 10 reis na Europa, o desenvolvimento do rei do Sul, que depois puxará contra o rei do Norte, e a perda de honra e respeito dos países de língua inglesa, que são profeticamente as outras tribos de Israel, além do povo judaico. E por isso vemos esses acontecimentos a acontecerem, e por isso é que muitas vezes é importante, não é só muitas vezes, é importante entender quem é Israel.
Porque muitos de nós pensamos que Israel é puramente a nação judaica ou os judeus. Mas havia muitas outras tribos, digamos assim, das 10 nações do norte, que foram expulsas da terra prometida antes da nação do sul de Judá ser expulsa. E sim, sabemos que uma porção da nação de Judá voltou para essa região da terra prometida, mas a grande maioria daqueles que foram expulsos durante o período da Assíria, que foi o reino do norte de Israel, esses nunca voltaram, de uma maneira geral, a maioria das pessoas. E por isso precisamos de entender quem é Israel, porque se não entendemos quem é Israel, não estamos a entender plenamente as profecias. E por isso mencionamos que precisamos de observar a perda de honra das nações que são descendentes de Israel, entre elas as nações de língua inglesa. Mas além de situações geopolíticas, também temos que observar as situações religiosas, particularmente na grande igreja que se desviou do caminho, a Igreja Católica, que, digamos assim, é a igreja que vai dominar muitas coisas no mundo quando essa unificação europeia de 10 reis for estabelecida, e essa Igreja Católica vai montar essa besta, como se lê isso profeticamente. Mas além disso precisamos de ver os desenvolvimentos da Igreja de Deus, daqueles que são realmente fiéis a Jesus Cristo. E um outro ponto importante que precisamos de estar a observar é a decadência moral nas nações. Hoje em dia, estas ideias de LGBT, de aborto e de falta de respeito ao matrimónio e coisas deste género, da imoralidade, da pornografia e sei lá do que mais que anda por aí, claramente é uma decadência enorme nos nossos países. E por isso nós vemos que esses 4 cavalos continuam a cavalgar com maior intensidade, e depois menor, maior e menor, e vai aumentando e vai desenvolvendo assim. Mas o ponto é quando é que chega a um clímax, digamos assim, que será o fim. Quando é isso? E Mateus 24, versículo 13, descreve-nos que aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mas quando é o fim? Antes desse versículo que diz aquele que perseverar até ao fim será salvo, lemos que, antes disso, diz que o Evangelho do Reino, não diz somente o Evangelho de Jesus Cristo. Não estou a dizer que o Evangelho do Reino não inclui o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova que Cristo nos trouxe. Não estou a dizer isso. Mas não é só a boa nova acerca da pessoa, é acerca do que ele representa. Que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que ele vai estabelecer o reino de Deus na terra. Isto é o governo mundial de Deus na terra. E então, essa mensagem do reino de Deus, pregado ou pregada em todo o mundo, vai acontecer primeiro. Muitas pessoas pensam que é pregada para salvar mais almas, mas a Escritura diz claramente que é para testemunho a todas as pessoas, a todas as nações. E por isso vai ser pregado como um testemunho. Está claro, vai haver algumas pessoas que se arrependam, e aqueles que se arrependem, temos que ensinar a eles o caminho e para eles estarem preparados. E isso é uma parte da minha mensagem hoje, mas a razão de pregar o Evangelho ao mundo é como um testemunho
a razão principal é como um testemunho. Então vemos hoje em dia, queridos irmãos, o Evangelho do Reino de Deus a ser pregado a todo o mundo por nós. E é possivelmente que hajam outros, não estou a dizer que há outros ou não, mas nós estamos a pregar o Evangelho do Reino a todo o mundo e então virá o fim. E por isso vemos que o fim é, digamos assim, antes do fim, o Evangelho do Reino tem que ser pregado a todo o mundo. Então isso é uma condição que vemos que está a acontecer cada vez dia mais fortemente e isso é, digamos assim, um sinal de que o fim está muito perto. Depois temos escrituras como em Mateus 24, o versículo 36 a 44, que está a dizer para sermos vigiantes, para estarmos alertos, porque essas coisas vão acontecer repentinamente, como as pessoas estavam todas distraídas, digamos assim, casavam e bebiam, como se lê no Mateus 24, 38, e depois, repentinamente, veio o dilúvio e foram apanhadas de surpresa. Por isso é que diz que temos que ter cuidado para vigiar, para não sermos apanhados como um ladrão durante a noite. E depois, também, um bocadinho antes disso, em Mateus 15, lemos que, Mateus 24, versículo 15, diz que quando vires a abominação desoladora, então as pessoas estão distraídas, mas dá um sinal adicional além de pregar o Evangelho. E é a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. E isso precisamos ler de Daniel e ver o que isso significa. Por isso é que falei acerca da situação em Israel e de sacrifícios, ou como isso se desenvolverá. Precisamos estar cientes disso. E essa é a abominação desoladora. E mais adiante diz, no versículo 21, que depois, então, haverá grande aflição, como nunca houve desde os dias do início. Nunca houve isso desde o princípio do mundo, até agora, como lemos no versículo 21. E por isso vemos profeticamente que vai haver primeiro o Evangelho é pregado, depois vem o fim, mas o fim é marcado especificamente com a abominação desoladora e depois com um período breve, que quando lemos em outras escrituras, como Oséias 5:5 e em Salmos 83, vai haver um período de 30 dias e depois a grande aflição começa. Por isso, irmãos, vemos que há esta sequência da abominação da desolação e a grande aflição. É muito importante entendermos esta sequência que vem depois de o Evangelho acerca do reino estar a ser pregado à volta do mundo. Então, cobrimos basicamente os primeiros 4 selos da Apocalipse e, como eu ensinei, eles continuam, mas está aqui uma fase nova em que agora o 5º selo é aberto. E que diz, em Apocalipse 6, versículo 9, diz: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Isto é, está-se a ver aqui um período de sofrimento, de grande aflição. Sim, que já houve no passado, mas vai haver de novo. E depois, isso é, digamos assim, interligado com Mateus 24, 21, em que diz que haverá grande tribulação. Por isso, esta grande tribulação é o 5º selo. É o 5º selo do livro
de Apocalipse. Temos várias escrituras, mas só vou mencionar uma, que é, por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Aí está falando aos irmãos da igreja, porque vemos aqui em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, 7 cartas à igreja, demonstrando, está claro, a igreja naquele tempo, várias congregações que existiam naquela era, mas também demonstrando a igreja através das várias eras até a vinda de Cristo, mas também demonstra, em paralelo, um terceiro significado, que é atitudes que existem na igreja. E uma das atitudes que existe na igreja é descrita em Apocalipse 3, do versículo 1 a 6. Aí vê-se uma atitude em que há um certo carinho e amor entre a irmandade, entre os irmãos na igreja, tentando, esforçando-se a tratarem uns aos outros de uma maneira correta e que estão a perseverar na verdade. Por isso lemos no versículo 10, em Apocalipse 3, versículo 10, diz: como guardaste a palavra da minha paciência. Isto é, quando as coisas estão difíceis, quando há tribulações, quando há dificuldades na vida hoje em dia, guardamos a palavra e não nos desviamos da vontade do Pai, de guardar os seus mandamentos, as suas leis, os seus princípios e servir e obedecer como Cristo obedeceu. Isto é, andando no caminho de Deus. E por isso diz, porque guardaste a palavra da minha paciência, no versículo 10 da Apocalipse 3. Diz, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E por isso, em Apocalipse 3, versículo 10, está a dizer que vai haver alguns irmãos na igreja, porque vemos que há 7 cartas à igreja, e esta é só uma dessas atitudes na igreja na era corrente, e esses, de uma maneira geral, vão ser protegidos. Isto é, vai haver a proteção de alguns dos santos. Não estou a dizer que aqueles que não são protegidos só são os infiéis. Pode haver alguns que sejam fiéis, mas que não serão protegidos. Mas aqui está uma promessa, de uma maneira geral, ao povo de Deus, a dizer, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Isto é, eu te protegerei antes da grande tribulação. E quando lemos, por exemplo, em Apocalipse 12, sabemos que esses vão ser protegidos para um local físico na terra, onde Satanás não os pode afetar. E depois, continuando então a ler em Mateus 24, vemos no versículo 29, Mateus 24, versículo 29, diz assim, e logo depois da aflição daqueles dias, isto é, depois dessa aflição ter começado, não é que tenha acabado, porque, como mencionei, estas coisas todas continuam, os primeiros 4 cavalos continuam, a aflição continua, mas depois da aflição daqueles dias, quer dizer, vai haver um certo período de aflição, mas esse período vai ser, digamos assim, reduzido em intensidade, porque diz, depois disso, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Este, irmãos, é o período dos sinais celestes. E este é o período em que lemos em Apocalipse, diz, havendo aberto o 6º selo, o sol tornou-se negro. E esse é o que lemos em Apocalipse, capítulo 6. Vejamos então, de volta, a Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, no versículo 12, diz, e havendo aberto o 6º selo. E por isso o 5º selo
é a aflição, e depois disso temos o sexto selo, e diz, o sol tornou-se negro, como saco de silício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. E por isso, então, essa secção de Apocalipse, aqui no capítulo 6, que está a descrever o sexto selo, que é os sinais celestes. E por isso é importante entendermos que há uma sequência de eventos importantes. E o sexto selo, que são os sinais celestes, vem depois da grande aflição ter iniciado e já passar por uns anos. Como vemos e entendemos, é após cerca de 2 anos e meio da grande aflição ter iniciado, que começa depois da abominação desoladora e depois da proteção de alguns dos santos. E por isso vemos, irmãos, que os sinais celestes ainda não estão hoje. Ainda há várias coisas a acontecer antes dos sinais celestes. E por isso, irmãos, é importante entendermos a sequência de eventos para não sermos enganados. É muito importante entendermos a sequência de eventos para não sermos enganados. Então, a pergunta é, já estamos a ver os sinais celestes? Não. Porque estes sinais celestes são um milagre que vai acontecer ainda no futuro. E por isso é que eu digo, precisamos de entender esta sequência correta para vermos o que está a acontecer e para entendermos o que está a acontecer. Porque se não entendermos o que está a acontecer, vamos ser iludidos com várias ideias que vão aparecer aí de várias pessoas que nos vão enganar. E precisamos, por isso, ter cuidado de não sermos iludidos. E como lemos, por exemplo, em Joel, capítulo 2, versículo 31 a 32, lemos que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui vemos então que antes do dia do Senhor, isto é, depois dos sinais celestes, vai haver um período em que aqueles que estão a invocar o nome do Senhor, aqueles que se tenham arrependido durante o período desta grande aflição, que vão ser também protegidos. E por isso vemos, em primeiro lugar, que o dia do Senhor vem depois dos sinais celestes. E também vemos que vai haver um período depois dos sinais celestes, que está descrito em Apocalipse 6, porque ao fim de Apocalipse 6 diz que vai haver este dia do Senhor que seguirá, é o dia que diz aqui que da ira do Senhor. Lemos isso em Apocalipse 6, versículo 17. Mas antes dos próximos grandes, digamos assim, do próximo selo ser aberto, vemos um capítulo 7 que diz, que demonstra que os servos de Deus são assinalados, basicamente 2 grupos, israelitas, 144.000, e gentios, uma grande multidão. E por isso vai haver este período de pessoas que saíram da grande tribulação, que se arrependeram durante a grande tribulação, e então, durante ou seguindo imediatamente a esses sinais celestes, vão ser assinalados. E então vemos em Apocalipse 8, versículo 1 e 2, vemos, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. E por isso vemos que o 7º selo agora se abre como um leque, se abre
em 7 trombetas. E por isso vemos que temos a grande tribulação, depois dos 4 cavalos, a grande tribulação, a grande aflição, é o 5º selo. Vemos o 6º selo, que é os sinais celestes. Imediatamente após isto, os servos que se arrependeram durante a grande aflição serão assinalados. E depois temos o início do dia do Senhor, que é o 7º selo, que é as 7 trombetas. E por isso vemos aqui 2 períodos de proteção. O primeiro período é a proteção daqueles que são membros do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, e depois, mais tarde, vemos aqueles que se arrependeram durante a grande aflição, que são assim assinalados. E depois, então, o dia do Senhor é iniciado, que são as 7 trombetas. Ora, as 7 trombetas é nada mais, nada menos que o simbolismo do dia das trombetas. O dia das trombetas é representado pelas 7 trombetas e particularmente a última trombeta. E por isso essas 7 trombetas, que é este dia, e profeticamente um dia é como um ano, e por isso neste exemplo específico, neste caso específico, seria o período de um ano, o último ano dos 3 anos e meio da grande tribulação. Então vemos, em Apocalipse 8, vemos essas trombetas a serem, digamos assim, tocadas, em que essas trombetas então tocam e vê-se então, tocando a trombeta, os vários eventos. As primeiras 4 trombetas representam, digamos assim, problemas ou dificuldades ou grandes testes ou grande ira da parte de Deus na terra, no mar, nos rios e nas fontes de água doce e também no sol, na lua e nas estrelas. Em parte isso pode ser consequências de eventos dos homens, mas vemos que é a ira de Deus, que Ele permite e possivelmente faz com que as coisas ainda permitam ser piores ou mais graves. E depois lemos no capítulo 8, versículo 13, e diz: E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, isto é, as outras 3 últimas trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. E por isso vemos estas 7 trombetas, as primeiras 4 são afetar a terra, o mar, a água doce e o ambiente do sol, da lua, das estrelas interespacial, que vai afetar nós de uma maneira ou de outra. E depois disso vemos os 3 ais, que são basicamente a 5ª, 6ª e a 7ª ou última trombeta. Apocalipse 9 descreve, em Apocalipse 9, a primeira secção aqui, descreve a 5ª trombeta, que é o caso destes, digamos assim, desses gafanhotos, lê-se isso no versículo 3, de Apocalipse 9, versículo 3, e que vão causar doenças terríveis às pessoas e sofrimento. Mas também diz que aqueles, isso diz no versículo 4, aqueles que foram assinalados, como mencionei há pouco, após os sinais celestes, antes deste 7º selo ser aberto, que inclui 7 trombetas, vemos que pessoas que se arrependeram durante o período da grande aflição vão ser assinalados. E aqui, em Apocalipse 9, versículo 4, diz que
durante este período da quinta trombeta, especificamente neste caso, não vão ser afetados por estas, digamos assim, doenças. Serão protegidos. Depois, um bocadinho mais adiante, lemos acerca da sexta trombeta, que começa no versículo 13. E isso representa esta, digamos assim, contra-reação, porque a quinta trombeta é basicamente o poder da besta atacando as nações do norte e este, como podemos verificar isso com outras escrituras em Daniel, capítulo 11. Mas, então, vai haver uma contra-revolução, como se lê aqui em Apocalipse 9, começando no versículo 13, de que são estas nações que vão reunir com um exército militar de 200 milhões de pessoas. E, como lemos aí, vai causar terríveis danos na terra. Vai causar terríveis danos. Muitas pessoas vão morrer por causa disso. Possivelmente estamos a ver aqui uma crise de bombas atômicas, ou seja lá o que for. Muitas pessoas vão morrer, grande quantidade de pessoas. Ora, depois disso, vemos que vai haver o último ai. Mas antes, lemos em Apocalipse 10 que vai haver um aviso, digamos assim, em versículos 5 a 7, que diz: "E o anjo que vir estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou daquele que vive para todo o tempo, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas os dias do sétimo anjo, da sétima trombeta, da última trombeta, vai agora tocar. Não há mais demora. Acabou. Acabou. Agora vai tocar a sétima trombeta." E depois diz: "E se cumprirá o segredo de Deus." Qual é o segredo de Deus? O segredo de Deus é que seres humanos vão ser transformados em seres espirituais à sétima trombeta, à última trombeta, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 52. E por isso, esse segredo de Deus, esse milagre que seres humanos vão ser transformados para seres espirituais, que é a primeira ressurreição, então isso vai acontecer, tal como foi anunciado ou profetizado aos profetas e aos servos de Deus. E por isso, lembrem-se também que um ponto importante é que, para nós que vivemos nestes dias difíceis, precisamos de entender que esta glória que vai ser dada a nós não tem comparação, como lemos em Romanos 8, versículo 18 a 19, não tem comparação com o que vai ser revelado a nós, com esta glória que vamos ter. E por isso diz: "Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus." Irmãos, isto é, quando nasceremos de novo. A sétima trombeta, a última trombeta, a vinda de Cristo. Então, essa é a manifestação dos filhos de Deus. Essa é a revelação do segredo de Deus. E depois lemos também no versículo 23. "E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, nós que somos os primeiros que recebemos o Espírito Santo", que é o simbolismo do dia de Pentecostes, somos os primeiros que recebemos o Espírito Santo, "também gememos em nós mesmos, esperando este momento, a adoção", ou digamos mais corretamente, virmos a realmente ser filhos, a filiação, a saber, a redenção do nosso corpo. É quando o nosso corpo físico vai ser redimido finalmente para um corpo espiritual. Aqueles mortos vão ressuscitar com um corpo espiritual, e aqueles de nós que ainda estaremos vivos, que somos realmente fiéis ao caminho de Deus, esses então nós receberemos a redenção do nosso corpo.
Ora, irmãos, então vemos aqui em Apocalipse 11, versículo 15, que é quando o sétimo anjo toca a sua trombeta. Isto é a última trombeta. Irmãos, isto são trombetas proféticas. E então vemos aqui, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Os reinos, os governos deste mundo vieram a pertencer agora ao governo mundial de Jesus Cristo. E agora ele vai reinar. E sim, há várias coisas que vão acontecer conforme ele vai tomando posse deste governo. Inicialmente vemos que as nações se vão irar e vão querer lutar contra Cristo, que vão pensar que é um invasor extraterrestrial e vão querer lutar com ele. E por isso então vemos 3 acontecimentos importantes aqui mencionados que acontecem neste período da última trombeta. O primeiro é a ressurreição dos mortos, por isso é que diz o tempo dos mortos, que sejam julgados. Alguns mortos são julgados para ressuscitar imediatamente e outros mortos são julgados para continuarem na sepultura até 1000 anos depois. Também é o tempo de dares o galardão aos profetas. Sim, aqueles que serão ressuscitados, então receberão o seu galardão de acordo com as suas obras. Uns reinarão sobre 10 cidades, outros sobre 5, outros sobre 2, etc. E, visto que as nações estão iradas e que querem destruir Cristo, vai haver um breve período em que elas se vão reunir em Armagedon para lutarem contra Cristo. E então esse vai ser o tempo em que Cristo vai destruir os que destroem a terra. E depois disso vemos em Apocalipse 15 e 16 que temos o período das 7 últimas pragas. Este período breve tem que ser muito rápido porque a intensidade dessas pragas são tão grandes que não sobreviveria ninguém debaixo dessas grandes crises. Essa é, digamos assim, o ápice, o cúmulo, o ponto final da ira de Deus. Que a ira de Deus é finalmente completada com estas 7 últimas pragas. Depois vemos em Apocalipse 19, versículos 19 e 20, que aqueles que destroem a terra vão ser destruídos, e depois disso vemos que Satanás vai ser prendido, e isso é então agora simbólico do dia de expiação, isto é, depois do dia das trombetas. Então precisamos de agora pôr isto tudo junto num gráfico, que é para entendermos este simbolismo do dia das trombetas e entender isto tudo dentro do seu panorama profético. Vemos aqui os primeiros 4 cavalos, depois vemos a abominação desoladora, da desolação, vemos a grande tribulação ou a grande aflição, que é a ira de Satanás, por um período, que correrá por 3 anos e meio até a vinda de Cristo, mas vai ser parada por um ano antes da vinda de Cristo, aproximadamente, com os sinais celestes e os servos de Deus assinalados, como abordamos. Depois temos o 7º selo, que são as 7 trombetas, que é a ira do Senhor, que é o dia do Senhor, e a última trombeta é a vinda de Cristo, que virá como um relâmpago, que demonstra este sinal amarelo que estou a demonstrar aqui no gráfico, que representa simbolicamente Cristo vindo como um relâmpago. Então é a segunda vinda de Cristo, que é a última trombeta, que é a primeira ressurreição. Depois, como mencionei, há as 7 últimas pragas e depois, profeticamente, lemos acerca da ceia ou das bodas do Cordeiro e depois vemos também o dia de expiação, quando Satanás é imprisionado. E daí adiante, então, depois vemos o simbolismo da festa dos tabernáculos, que é o reino de Deus a governar na terra, que seguirá por 1000 anos. Por isso, irmãos,
esta breve, digamos assim, sumário, descreve bem claramente esta sequência de eventos. Mas, irmãos, o conhecimento técnico disto tudo não é o ponto importante. Porque você pode saber tudo e pode se tornar arrogante, porque a sabedoria levanta assim a arrogância, causa a arrogância. O importante é o nosso coração, irmãos. Como é que tratamos as pessoas, como pomos em prática o verdadeiro amor de Deus? Ou, em outras palavras, como é que somos justos, como é que apresentamos misericórdia e como é que andamos na fé confiando em Deus conforme passamos por este período de dificuldades, mas andando em fé. Isso é que é o ponto crítico, as partes mais importantes da lei. E por isso, irmãos, vimos que Jesus Cristo enviará os seus anjos com o clamor da trombeta e vão, então, ajuntar os seus escolhidos. Isso é o que lemos em Mateus 24, 31. Pondo isto tudo junto, Cristo, depois de dizer isso, que é um sumário breve em Mateus 24, 31, que é um sumário breve destes acontecimentos todos, Cristo dá 4 parábolas importantes, em sequência importante. O primeiro é a parábola da figueira, Mateus 24, 32 a 35, que simboliza a importância de entendermos que o tempo está perto. Quando vemos as primeiras flores nas árvores, precisamos de entender que o verão está aqui. Depois tem a parábola dos 2 servos, que um pensa, olha, Jesus Cristo está a demorar. Olha, isto ainda demora tempo. Precisamos ter cuidado para não sermos apanhados como um ladrão à noite. E depois tem a parábola das 10 virgens, porque 5 estavam prontas e 5 não estavam. E depois temos a parábola dos talentos, que é a recompensa, que uns receberão uma recompensa maior que outros, porque fizeram mais obras. Sim, não somos salvos por obras, mas as obras, os talentos, o uso desses talentos vão dar, digamos assim, uma recompensa, um galardão maior ou menor. Ora, então estamos a ver que esse então vai ser o período de que vamos reinar no reino de Deus. Esse é o período do milénio, como lemos em Mateus 25, versículo 31 a 46. Mateus 25, depois de lermos acerca da parábola das 10 virgens, vemos então aí o julgamento das nações, no versículo 31 a 46. Isto é, este julgamento das nações durante o milénio e também durante o período futuro do trono branco, que será ao fim do milénio. Mas aqui Jesus Cristo está a encapsular tudo numa só parábola aqui, ou explicação. Por isso, irmãos, a boa nova, irmãos, é que pregamos o Evangelho, esta boa nova do reino de Deus, porque há uma esperança. Há uma esperança. A esperança é que Jesus Cristo virá e vai trazer paz à terra. Temos que nos agarrar a essa esperança. Por isso é que o Evangelho é pregado, para termos esta esperança, esta segurança que isto vai acontecer. E, em segundo lugar, nós precisamos estar a preparar-nos agora, espiritualmente, para termos o coração certo, para estarmos entre aqueles que vão reinar com Cristo. E vemos em Obadias, capítulo 1, no último versículo de Obadias, que embora Obadias esteja a falar acerca de Isaú, mas Isaú, digamos assim, simbolicamente representa as nações gentias, e vemos então que salvadores hão de subir ao Monte Sião, isto é, aqueles que estão com Cristo e que vão ressuscitar à vinda de Cristo, vão estar naquele Monte Sião, no governo de Deus,
que vai governar do Monte Sião, para julgarem o monte, isto é, as nações gentias. E o reino será do Senhor. E por isso temos uma grande responsabilidade para reinar com Cristo, para ajudar Cristo a salvar o mundo. Mas isso é depois da vinda de Cristo. Não é hoje salvar mais almas. Sim, se há alguns que se arrependem, precisamos de os ensinar o caminho e ajudar a eles, porque estamos a pregar o Evangelho para eles potencialmente se arrependerem. Mas a razão principal que estamos a pregar o Evangelho é para ser um testemunho, para dar uma esperança. Mas aqueles que se arrependem, tudo bem, vamos ajudar a eles a estarem preparados. Mas o período de salvar pessoas no mundão inteiro é no mundo amanhã, debaixo da regra e do governo de Jesus Cristo. Então a pergunta é, irmãos, estamos prontos para estar perante o nosso Criador? Isto é, está pronto para reinar com Jesus Cristo? Você está? Está-se a preparar? Porque lembrem-se que, embora as coisas parecem que estão a demorar, Deus é longânimo, como lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus é longânimo porque quer que todos venham a arrepender-se. Deus nos dá tempo, nos dá espaço. Mas, irmãos, temos que chegar a um ponto de nos arrepender. E por isso diz, então, o dia do Senhor virá como um ladrão, na noite, o qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui então está a descrever o dia do Senhor que começa neste período de 1 ano antes da vinda de Cristo, mas daí adiante continua a ser o dia do Senhor governar e o dia em que vai haver a segunda ressurreição e Ele continua a governar e ao fim desse período vai haver o fogo de Gehenna, a segunda morte, e então depois vemos aqui, como diz aqui, que esse período, todas as coisas físicas vão queimar, todos os elementos vão se queimar, estes elementos na terra. E por isso, irmãos, nós, quando entendemos isto, o ponto principal, irmãos, uma vez mais, não é saber esta coisa toda técnica, mas o ponto principal, irmãos, é como precisamos de ter cuidado de tratar o próximo e viver uma vida piedosa. Por isso diz que nos convém ser em santo trato e piedade. Precisamos ter cuidado como falamos com os outros, como reagimos com outros. Porque, infelizmente, irmãos, há muitos irmãos que dizem coisas que magoam. Sim, é com boa intenção. A parte do que eles dizem, ou grande parte do que eles dizem é verdade, ou pode ser verdade. Mas a maneira como dizem magoa. E precisamos nos arrepender disso, irmãos. Geralmente, quando eu digo coisas deste género, aqueles que de facto precisam de ouvir isto, dizem, não afeta a mim, não é o meu caso. Infelizmente, precisamos todos falar disso. Eu estou a falar a mim mesmo. Por favor, irmãos, tomem atenção, analisem, examinem-se a vós mesmos. E por isso diz, no versículo 17 e 18, diz, amados, estamos a ser prevenidos, estamos a ser avisados. Este é o grande significado de dias das trombetas. Jesus Cristo virá, vai haver paz na terra, estes acontecimentos vão acontecer, por isso não sejam iludidos e por isso não sejam arrastados por ideias falsas, por insubordinados e não descaiam da vossa firmeza, manter-se firme na verdade. Mas antes, precisamos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, estamos a crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Estamos a crescer
a entender como Cristo viveu e como Ele é? Como Ele foi carinhoso? Sim, Ele também foi direto aos hipócritas, mas como Ele demonstrou muita graça e demonstra muita graça para conosco, vindo e morrendo por nós. Então, como é nós tratamos os outros? Tratamos os outros com graça? Estamos a aprender a ser como Cristo é? Isto é, demonstrar graça para com os irmãos, como tratamos os irmãos? Por isso crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.